Ao largo da costa, uma fêmea nada na direção da ilha. E ela não está sozinha. Dúzias de tartarugas marinhas fêmeas se reúnem nas proximidades do Recife. Ela está carregando ovos. Depois de vagar por mar aberto, encontrou seu caminho de volta para a mesma praia onde nasceu. As fêmeas só começam a reproduzir com cerca de 40 anos de idade. Então, ela passou pelo menos 4 décadas nadando pelos mares antes de voltar para cá para procriar. Ninguém sabe exatamente quando e onde ela acasalou, mas ela é capaz de guardar sêmen de diferentes machos por vários anos. Assim, ela pode se autofertilizar e desenvolver os ovos no melhor momento. Desta maneira, ela pode gerar de 5 a 7 ninhadas de ovos por temporada, sem precisar acasalar entre a postura dos ovos. E até mesmo guardar esperma para fertilizar seus ovos futuramente. Ela já fertilizou sua primeira leva de ovos, e eles estão dentro delas sendo preparados para a desova. Os machos, identificáveis por suas caudas mais longas, perseguem as fêmeas buscando uma oportunidade para acasalar novamente. Mas quando as fêmeas começam a pôr os ovos, os machos deixam os corais da ilha e migram, às vezes, até centenas de quilômetros para suas áreas favoritas de alimentação. As fêmeas são deixadas para trás, prenhes, famintas e com uma exaustiva e longa temporada de desova pela frente. Agora, ela e outras fêmeas se reuniram para esperar a noite certa para ir até a praia pôr os ovos. Ela não pesa na água, mas seu corpo de 150 quilos irá exigir um esforço gigantesco para que ela se movimente em terra. Por isso, ela espera a ajuda da maré, que está subindo. E que escureça. Enquanto as tartarugas verdes se preparam, a ilha está passando pelo frenesi das atividades de reprodução dos pássaros. Quase todos os 45 hectares estão cobertos por algum tipo de ninho de ave. Alguns ninhos recém-construídos e outros reciclados do ano passado. Como as tartarugas, muitas aves acabam de chegar à ilha para reprodução no verão. Após um dia produtivo de pesca e construção, os casais se reúnem à noite para descansar. O coro rouco de cerca de 20 tipos diferentes de aves se transforma em um silêncio com o cair da noite. Sob a influência da lua, a maré está no ponto mais alto e um animal gigante surge na praia. Ela tem que caminhar longe das ondas para que seus ovos não sejam levados pelas águas. Como se estivesse no piloto automático, essa fêmea abre uma cavidade profunda para pôr seus ovos, usando suas patas traseiras como pás.
ela precisa colocar sua ninhada de cerca de 150 ovos, do tamanho de bolas de bilhar, na câmara. Na maioria dos animais, os genes determinam o gênero. Mas o sexo de pequenas tartarugas marinhas é definido pela temperatura da areia na qual os ovos são enterrados. A temperatura da areia aqui, nas próximas semanas, ficará entre 28 e 30 graus Celsius, o que significa que a maioria das primeiras ninhadas nascerá com tantos machos quanto fêmeas. Temperaturas abaixo de 27 graus geram apenas machos. Maiores que 31, predominantemente fêmeas. Durante este processo, ela derrama lágrimas de verdade para expelir o excesso de sal e proteger os olhos dos abrasivos grãos de areia. Após botar o último ovo, ela preenche a câmara com suas patas traseiras. Empurra os ovos para baixo e joga a areia solta por cima dos ovos, para escondê-los de predadores. Após 3 horas de trabalho, ela aproveita o fim da maré alta para voltar para a água. Lá irá descansar e se recuperar por uma semana antes de passar 3 dias fertilizando sua próxima leva de ovos com esperma guardado. Dentro de 2 semanas, ela estará pronta para pôr outra ninhada de ovos. É uma sequência que ela irá repetir pelo menos 5 vezes ao longo do verão. O esforço para a reprodução durante o verão é tão exaustivo que ela só consegue pôr ovos novamente depois de alguns anos. Estamos no auge do verão e faz 2 semanas que a tartaruga botou seus primeiros ovos. Sua segunda leva de ovos já está pronta. E ela tem companhia na lagoa. Com a temperatura da água aumentando e dias mais longos, as arraias Taine e Urameene também chegam para reproduzir. Há mais machos do que fêmeas quando eles se reúnem. Mas esta fêmea já está prenhe, carregando seu filhote. Ela levará mais 6 meses para ter os filhotes, que romperão as cápsulas de seus ovos dentro do útero. Ao nascer, eles já estão completamente independentes. No meio do verão, a temperatura do ar chega a 40 graus e os raios ultravioletas estão mais fortes do que nunca. Os corais desenvolveram uma defesa inteligente. Quando são expostos à maré baixa, eles secretam um muco grudento que funciona como protetor solar. O muco também retém nutrientes que são levados para dentro da laguna, com a descida da maré. Com o nascer de um novo dia, a tartaruga completou a segunda postura de ovos. Desta vez, em uma parte exposta das dunas mais altas. Com o avanço do verão e sem sombra, a temperatura da areia já chega a 32 graus Celsius. Isso quer dizer que estes 150 ovos produzirão predominantemente fêmeas. Ela retorna para a água para preparar mais uma ninhada de ovos. A terceira da temporada. É início de janeiro. O solstício de verão já passou. E a desova das tartarugas chegou ao ápice.
Todas as noites, centenas de mães tartarugas aproveitam a maré alta para chegar até a praia. Entre elas, a fêmea que já botou ovos 2 vezes nesta temporada. Mais adiante na praia, embaixo da casuarina, sua primeira ninhada está começando a nascer. É uma ninhada misturada com machos e fêmeas. Com 10 graus Celsius a menos, seriam todos machos. Cada manhã, a areia da praia é tomada pelos filhotes. Eles começam uma corrida para o mar. Uma corrida pela vida, com poucas chances. As tartaruguinhas são totalmente indefesas. É um massacre. De cerca de 20.000 filhotes que nascerão nestas praias, apenas 50% sobrevivem às primeiras 24 horas de vida. Se este filhote conseguir fazer a viagem além dos recifes de coral até o Pacífico, ele será o único entre 1.000 a chegar na idade adulta. Há uma força presente na costa que pode levar o filhote para longe dos perigos dos recifes da ilha Lady Elliot. É a corrente leste australiana, ou CLA, que traz para o sul as águas mornas dos trópicos. Chegando a 7 km por hora, é uma das correntes mais rápidas do Pacífico Sul. Ela transporta 40 milhões de metros cúbicos de água a cada segundo. A corrente tem quase 100 quilômetros de largura e mais de 1,5 km de profundidade. Ela forma um cinturão de transporte que levará os filhotes até uma área relativamente segura, longe das águas cheias de predadores dos corais e para o sul, até o centro do Pacífico. Pelos próximos 10 anos, eles ficarão à deriva em mar aberto, nos que são conhecidos como anos perdidos, até voltarem para as áreas ricas em alimentos em torno da Grande Barreira de Coral. Os ciclones que atingem a ilha quase todos os anos também provocam fatalidades no solo oceânico. Os corais em torno de Lady Elliot podem ser tão perigosos quanto belos. Suas estruturas de calcário denteadas representam um risco aos que frequentam os mares. Em 1999, este iate com casco de aço afundou durante uma violenta tempestade. Em menos de 2 décadas, o coral já tomou conta dos destroços. Ele está encrustado com algas e enfeitado com corais moles. Estes organismos sedentários se tornam uma atração para uma gama de animais marinhos. Este é um ponto de encontro popular para cardumes de peixe-cirurgião e imperadores-trompeta. Com o corpo escondido na segurança do coral e protegido dos ventos e das ondas, esta tartaruga está pronta para sua 5ª e última ida até a costa da ilha. Faz 4 meses que ela pôs seus primeiros ovos da temporada. Com sua primeira ninhada de filhotes, já arrastada pela corrente leste australiana para um futuro incerto, ela não pode fazer muito mais para garantir a sobrevivência da espécie, além de continuar sua missão. Ela vive junto com criaturas que se alimentam de seus filhotes,
e que compartilham do mesmo instinto para se reproduzir. A barracuda de Heller chega a nadar até 40 quilômetros por hora e caça com facilidade filhotes de tartaruga. Mas aqui, nesta laguna aberta, elas utilizam a estratégia clássica de emboscada, espreitando peixes menores, crustáceos, lulas e outras presas desavisadas. O tubarão de Pontas Negras do Recife chega com a maré alta. Com filhotes de tartaruga suficientes no cardápio deste mês, eles ficam perto dos recifes interiores, onde a caça é fácil. Hoje eles têm companhia. Este golfinho nariz de garrafa também está pescando e está de olho em um cardume de sargentos. Embora pareça, no momento, mais interessado em se divertir do que em se alimentar. A corrente leste australiana quente que passa pela ilha Lady Elliot não carrega a mesma carga de nutrientes típica das correntes frias e dos afloramentos. Mas os recifes de coral permanecem vibrantes. E a maior parte das criaturas encontra tudo o que precisa em sua própria vizinhança. As enguias do jardim colocam suas cabeças para fora para se alimentar do plâncton que flutua nas correntes locais. Apenas a metade de seus corpos graciosos sai da areia. A outra metade fica em segurança, em um tubo subterrâneo formado pelo muco que secretam. Elas rapidamente se retiram ao menor sinal de perigo. E elas devem temer muito o salmonete barberino. Cada salmonete é equipado com um longo par de barbilhões, que detectam substâncias químicas e vibrações. Eles vasculham o leito da laguna à procura de vermes e de crustáceos. Isso dispersa presas assustadas, que também atraem outros peixes. Oportunistas como Monotaxis grandoculis se aproveitam do que é conhecido como alimentação na sombra. Sistemas de recifes de corais são conhecidos por sua complexa rede de relacionamentos, e o pepino do mar pode se gabar de estabelecer um dos mais bizarros. Há mais de 1.500 espécies distintas de pepinos do mar. E embora sejam diferentes no tamanho, na textura e na cor, todos são criaturas que se movimentam lentamente no leito do mar. Eles arrastam seus corpos redondos no solo oceânico, sugando a areia pela boca, extraindo os detritos e expulsando os dejetos pelo ânus. Curiosamente, eles também respiram pelo ânus. E é nisto que este pequeno peixe vê uma oportunidade. O peixe pérola fareja em torno do pepino do mar, esperando que ele abra seu ânus para respirar, entrando na cavidade. O peixe pérola se esconde neste esconderijo durante o dia, bem protegido, até que chega a hora de se alimentar à noite. O mais estranho é que o pepino do mar não parece se importar nem um pouco com este relacionamento. Muitos desses relacionamentos nos recifes são mutuamente dependentes, ou pelo menos benéficos para os dois. Muitos peixes-palhaço têm relações simbióticas com anêmonas, como se morassem nelas. As anêmonas têm tentáculos que são equipados com células urticantes que ferroam invasores. Mas os peixes-palhaços são cobertos por uma mucosa protetora e são imunes às ferroadas. A anêmona faz o papel de protetora e o peixe-palhaço retribui o favor limpando sua anfitriã, fornecendo nutrientes com seus dejetos e assustando predadores. E não há forma melhor de garantir sua utilidade e sua sobrevivência do que oferecer um serviço para o qual sempre há uma alta demanda:
como a limpeza. Estes imperadores trompeta predatórios estão reunidos aqui para receber o serviço de um minúsculo peixe, que normalmente seria do tamanho de uma mordida. Com 7 centímetros, o Bodião Limpador cria estações de serviço exclusivas em locais determinados para que seus clientes saibam onde encontrá-los. Habitantes do Recife de todas as formas e tamanhos aparecem nestas estações de limpeza para que sejam removidos seus parasitas e a pele morta. A relação evolui tão profundamente que seus clientes desligam seus instintos predatórios, enquanto os limpadores trabalham. O negócio funciona durante o ano inteiro, independente da estação. Mas os negócios estão prestes a crescer. As arraias-jamantas estão chegando. Na maior parte do ano, elas se alimentam nas águas profundas e ricas em nutrientes longe da costa. Mas com o progresso do outono, as águas profundas começam a ficar muito frias e as arraias migram para águas costeiras mais agradáveis, onde gastam menos energia para manter sua temperatura. Estas arraias gigantes vivem dos menores organismos, plânctons. Elas filtram enormes quantidades com estruturas presentes em suas brânquias. Entre as marés baixas nas quais se alimentam, elas visitam as estações de limpeza para manter suas guelras em perfeito estado. Em alguns anos, mais de 450 arraias-jamantas se reúnem aqui antes do inverno. Com uma envergadura de 3 a 5 metros, elas voam pelas águas com facilidade. Lady Elliot é o local com maior agrupamento conhecido de arraias-jamantas na costa da Austrália. Quando as águas esquentam alguns graus com a chegada da primavera, a maior parte das arraias-jamantas migra para águas mais profundas e frias. A tartaruga também deixou sua área de desova na ilha Lady Elliot e viajou para áreas de alimentação além do extremo norte da Grande Barreira de Coral. Aqui, ela se alimentará de algas marinhas e se recuperará do esforço da reprodução.